Pronto, vamos iniciar a nossa entrega de conteúdo. Gratidão por vocês estarem aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje eu vou falar sobre crenças e impactos que essas verdades causam na nossa vida. E aí eu já quero iniciar trazendo um conceito, né? O que são crenças? Crenças é tudo que eu acredito, é tudo que eu creio, é tudo que está, tudo que para mim tem, tudo que é verdade na minha vida, né? As crenças, elas moldam a sua personalidade, as crenças definem o ritmo da sua vida, as crenças definem exatamente tudo que você está vivendo hoje. Eu gosto de falar muito sobre isso. Todo o resultado que a gente tem na nossa vida é o resultado das nossas crenças, de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente tem como verdade. E muitas vezes essas verdades, seja muito bem-vindo, Rafael, Ed, sejam todos muito bem-vindos. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes, gente, aquilo que você tem como verdade absoluta é o que está te impedindo de viver a vida dos seus sonhos. Aquilo que você tem como verdade absoluta, muitas vezes é aquilo que está te aprisionando, te sabotando, impedindo que você tenha resultado na sua vida financeira, impedindo que você tenha resultado no seu relacionamento. Então, o nosso sistema de crença, ele se forma para quem acredita e segue essa linha, né, da espiritualidade, ela vem de outras gerações. A gente traz o nosso sistema de crença das nossas experiências passadas, mas eles também se formam desde o período da gestação. Ali no momento em que a mãe está aguardando a chegada daquela criança, tudo que é dito, tudo que é falado naquele momento, tudo que é sentido principalmente pelaquela mãe, vai estar colaborando com a construção de crença daquele ser. E aí a gente sabe que até os 7 anos de idade, aonde um indivíduo ele tem a sua personalidade formada, né? Ele já construiu todo o seu sistema de crenças a partir do que ele viu, sentiu e ouviu de seus pais, de seus tios, da escola, da igreja, da sociedade, da televisão. Então, é muito importante a gente ter, eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente para quem é mãe, para quem é pai, para quem tem um serzinho ali nesse processo de formação de personalidade. É muito importante a gente ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz e principalmente as emoções que nós estamos despertando naquela criança. Porque é esse momento, nesse exato momento, que o destino dessa criança, ele está sendo traçado a partir daquele sistema de verdades que está sendo instalada na cabecinha daquela criança. E aí hoje eu quero trazer 2 situações para a gente poder analisar. Primeiro de crenças positivas e negativas. Primeiro eu quero trazer, né, a reflexão para uma família vamos dizer assim, uma família que tenha uma vida financeira muito bem resolvida, uma família onde o casal, o pai e a mãe, tem um equilíbrio emocional muito bacana, onde há respeito, há cumplicidade, há amor, há responsabilidade. Esse tipo de sistema, né, de crença, de valores, esse tipo de informação, ele está ali o tempo todo sendo passado para aquela criança. Então perceba que essa criança, ela tem uma saúde bacana, né? Ela não vê os pais falando sobre dificuldade financeira, ela não enxerga, não faz parte da realidade dela, né? O pensar, como é que eu vou pagar a conta o mês que vem? Será que eu consigo ir no médico? Será que eu tenho plano de saúde? Sabe, esse tipo de preocupação não existe dentro desse conceito familiar. A gente está falando aqui de um núcleo de sistema de crença positivo, certo? Onde há equilíbrio nas 5 áreas da vida. Ela assiste os pais dela a se amarem, se respeitarem. Claro que em toda família, né? Eu não estou aqui fantasiando, nem trazendo uma ilusão para a gente trabalhar, mas existem sim famílias que vivem em pleno equilíbrio,
os desafios da vida, os obstáculos, eles vão existir, precisam existir. Até porque eles vão contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Mas o que eu estou falando é de uma família extremamente equilibrada, que quando ela se dá conta de que está envolvida em um desafio, em um problema, aquilo não cai sobre ela como, Ave Maria, não sei como resolver, o mundo vai acabar, não. Ela centra, ela sabe que aquilo precisa ser analisado e vai ser resolvido. Por quê? Porque existe o equilíbrio emocional, existe o controle do externo. Esse tipo de família que a gente está trazendo é uma família que tem a plenitude em todas as áreas da vida. É uma família que tem conexão com o Criador. É uma família que não tem dificuldade financeira, porque existe o equilíbrio. É uma família que tem um relacionamento perfeito, aonde existe sim as dificuldades, as desavenças, onde existem os conflitos, que é natural, né, de todo relacionamento, mas essas dificuldades, esses conflitos, eles são analisados de forma amorosa e não como um turbilhão, e não como um processo destrutivo, certo? Quando a gente pensa na formação de uma criança desse sistema de crença positivo, a gente percebe que essa criança, ela tem uma saúde emocional, certo? Ela é uma criança que está preparada para viver as adversidades e as dificuldades da vida. É uma criança que está sempre sendo lançada para resolver os seus problemas, percebe? Então, quando essa criança cresce, que ela sai desse sistema positivo, ela vai se transformar em uma pessoa de resultados extraordinários, seja em qualquer área da vida. Ela entende que as dificuldades existem, mas ela não se apega, ela não se apavora, ela sabe resolver. E aí, quando a gente pensa em um ser, em um indivíduo que sai de uma família onde o seu sistema de crença é um sistema negativo, é um sistema limitante, é um sistema medíocre, onde ela vê um casamento dos seus pais, onde não tem respeito, onde não tem amor, não tem entendimento, é só falta de paciência, xingamento, briga, onde ela percebe o tempo todo a escassez financeira, porque o pai está sempre reclamando que o dinheiro nunca dá, porque a mãe sempre reclama que nunca consegue fazer nada. Ela percebe que ela não consegue ter uma saúde perfeita, que ela não consegue acessar determinadas coisas, que em algum momento algum coleguinha dela acessa, bons estudos, bons brinquedos, boas roupas. Imagine como se forma o sistema de crença dessa criança, né? Ela cresce acreditando que ganhar dinheiro é muito difícil. Para se manter no mercado de trabalho, ela precisa fazer muito esforço, muita dificuldade, né? Porque ela não tem preparo, ela não tem equilíbrio emocional para isso. Ela precisa estar o tempo todo buscando a sobrevivência. E aí você pergunta assim, Maite, mas como é que a gente resolve? A gente consegue modificar um sistema de crença de uma pessoa que sai de uma família desequilibrada, mediana, negativa e transformar essa pessoa? Claro, gente. É para isso que existe a reprogramação mental, certo? Porque a gente consegue transformar todas as informações que estão instaladas no sistema desse indivíduo, remover, retirar, substituir tudo que for negativo, limitante, tudo que aprisiona, tudo que acorrenta e transforma isso em crenças positivas, para que essa pessoa, esse indivíduo, essa criança, ela passe a experienciar nova realidade, certo? É um processo, mas é totalmente possível. E hoje a gente consegue falar disso abertamente, né? Há 20 anos atrás eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. E eu era uma pessoa muito vítima. Eu era uma pessoa que não tinha resultado nem no trabalho, nem profissionalmente, nem dentro da minha família. Eu não tinha resultado amoroso, eu não tinha resultado financeiro. Eu achava que eu era perseguida e que eu só estava aqui nessa vida, nessa experiência, para pagar com os meus erros das outras vidas. Imagine o sistema de crença que regia a minha vida. E era por isso que eu não tinha resultado.
E aí, quando eu percebo que existe um caminho, que existe uma esperança, que existe uma verdade que está aí para todos nós, certo? Eu comecei a estudar, me debruçar sobre esse conhecimento e eu percebi a minha vida se transformar. A primeira coisa que eu fiz foi me desvencilhar de dogma religioso, porque eu entendo hoje que o Criador de tudo que é Deus, ele está muito próximo de nós, né? E a gente precisa dessa energia, a gente precisa dessa conexão para que todas as mudanças elas sejam possíveis na nossa vida. E quando você transforma, e aí você precisa transformar uma área de cada vez, porque eu sempre falo, gente, não existe cura fast food. Se tiver alguém vendendo empacotada aí uma cura rápida de 35 dias, mude de vida, se torne, corra, que é mentira. Não existe. A transformação, a reprogramação é um processo. Porque perceba, se você está aqui desde o início, você vai perceber como eu falei que se transforma, que se forma um sistema de crença, né? Vem de outras vidas, vem de uma gestação, vem do relacionamento, do crescimento da criança dentro do seu âmbito familiar, da sociedade. Perceba que é uma construção. E é uma construção de hábitos, de costumes, de verdade, de você estar ouvindo ali todo dia a mãe falar, esse mês não vai dar, para o mês quem sabe, o pai reclamar, tá difícil, eu não consigo, eu só fecho a vida no verão, sabe? Como é que você consegue transformar uma verdade que você traz a sua vida inteira, da noite para o dia? Não transforma, é um processo, é uma jornada, é possível sim, e eu sou a prova dessa mudança, porque eu tenho a minha vida transformada a partir desse conhecimento. Mas é um processo de autoconhecimento, é um processo de reprogramar, é um processo de você se permitir acessar o seu inconsciente, acessar as informações que estão instaladas lá na sua caixinha, que é como eu chamo o inconsciente, e sair limpando tudo que for negativo, tudo que você acredita de negativo que está relacionado ao Criador, sabe? Tudo que você acredita que é negativo e relacionado ao dinheiro, a merecimento, de relacionamento, porque eu não dou sorte com ninguém, todas as pessoas só se aproximam de mim para tirar proveito. Isso são crenças negativas. E tudo que é predominantemente na nossa memória, a gente manifesta mais e mais e mais daquilo da nossa vida, certo? Porque é um conjunto e a gente precisa entender como é que funcionam os processos, né? Nós estamos aqui sobre as leis universais e as 7 principais leis universais. E você sempre vai me ouvir falar da lei da atração, que é a matriarca, né? É a que a gente mais escuta falar, por conta, inclusive, do documentário Segredo, que trouxe a lei da atração como um grande segredo. E é, na verdade, quando você aprende, quando você entende o funcionamento dessa lei e você começa a mudar a sua energia, você começa a mudar as suas crenças, você começa a se questionar e entender que tem muita coisa dentro de você enraizada que não faz sentido, que você só repete, inclusive, porque você ouvia a mãe falar, porque você ouvia a avó falar, mas que se você parar para analisar, não faz sentido nenhum. Então, são essas informações que te acorrenta, que te aprisiona, que te impede de viver uma nova experiência. Percebe? E aí, de que forma a gente consegue transformar a nossa vida? Para vocês faz sentido? Vocês entendem como funciona o sistema de crença? Essas duas vertentes que eu trouxe hoje para a gente poder entender como é que funciona uma criança ou uma pessoa que está ali em um âmbito de dificuldade, de negatividade. Essa pessoa ela não consegue prosperar, né? Mas por que ela não consegue prosperar? Porque ela está muito enraizado nela aquilo que é negativo, né? A falta de merecimento, a falta de oportunidade, e ela acredita, porque eu acreditava que eu não era merecedora, eu acreditava que eu estava aqui mesmo para cumprir um papel e acabou, e eu tinha que me contentar com tudo isso. Imagine
Quantas crenças nós não temos, né? Porque é um processo. Eu até hoje limpo as minhas crenças, eu até hoje busco, através das terapias, através da reprogramação mental, identificar o que é que não está transformando, por que é que determinada coisa na minha vida ainda não alcancei. E aí eu vou em busca de limpar, de transformar essa crença. E como é que a gente consegue fazer isso? Gente, tem duas formas, né? A crença, ela é instalada de duas formas. Por um forte impacto emocional, quando você tem uma experiência maravilhosa de vida, e aí eu estou falando de quando você registra uma crença positiva. Um exemplo, que eu sempre trago esse exemplo, o nascimento de uma criança, um casamento, um prêmio que você ganhou, algo muito mais, a compra da casa, sabe? A independência daquela mulher que sai de casa para construir a sua vida. Quando você tem uma experiência muito forte, a ponto de isso lhe marcar, você está registrando no seu sistema crenças de valor, crenças positivas, crenças que vai dizer que você é merecedora, que você é capaz, que você é forte, que tudo que você tentar fazer vai dar certo, porque esse tipo de informação ele está atrelado às realizações positivas. Agora, quando você passa por um processo de dor, de sofrimento, de decepção, você passa por um processo de decepção, você instala no seu sistema crenças negativas, né? A depender do que seja. Vamos lá, se você alguma vez foi assaltada na rua, um exemplo, e foi algo que lhe trouxe um certo pânico, que deixou marcas em você, você termina registrando no seu sistema a insegurança, o medo, a incapacidade, né? A sensação de autodefesa, de incapacidade mesmo, então de insegurança. Então, existem duas formas, né, através do sentimento que a gente consegue instalar a crença, seja por um forte impacto emocional, e a outra que é através da repetição, todo dia, que é o que acontece quando a criança ela nasce, não é verdade? Quando a criança nasce, que ela está ali naquele processo de formação de personalidade, está se formando o sistema de crença a partir do que ela ouve todo dia. Então, se o pai reclama todo dia que está difícil ganhar dinheiro, que esse mês foi muito difícil, que ele está desempregado, sabe? Tudo negativo relacionado ao profissional e ao dinheiro. Claro que por repetição ela vai registrando que se tornar adulto é algo muito difícil. Ser profissional, sobreviver através de uma profissão é muito difícil, porque é o que ela está ouvindo o tempo todo. E aí, essas repetições, ela também pode ser positiva, como a gente viu lá no exemplo do sistema de crença positivo. Uma criança que está dentro de um sistema, de uma família, onde tudo é muito maravilhoso, onde o relacionamento é a base de respeito, a base de amor, a base de comprometimento, de atenção. Esses valores, através da repetição de comportamento, de atitudes e da fala, também vão ser registrados, certo? E aí, como é que a gente consegue resolver tudo isso? Eu sempre digo que tudo que está muito bom, tudo que já é bom, pode melhorar, né? Então, se você já tem um sistema de crença maravilhoso, onde você acredita, eu tenho uma aluna que ela diz assim: eu não tenho dificuldade de ganhar dinheiro. Isso é uma crença maravilhosa, né? Ela já está registrado no DNA dela que ela tem facilidade de ganhar dinheiro, e tudo que ela fizer ela vai ganhar dinheiro. Só que ela precisa, o que ela busca aprender agora é de que forma eu consigo manter esse recurso na minha vida, porque é fácil ganhar, mas eu não sei manter, percebe? Porque existe uma crença instalada nela, dizendo a ela que ela não precisa guardar dinheiro. E aí, através da reprogramação, através
da mentoria, através do acompanhamento terapêutico, a gente consegue identificar qual é essa informação que a gente chama de crença raiz, para poder desinstalar do sistema dela e trazer uma nova mensagem para que a partir daí tudo flua. Percebe? Então, assim, você pode potencializar os seus resultados e é muito bom, gente. Eu sempre gosto de falar que a gente não pode ter resultado somente em uma área da vida. Nós precisamos ter resultado nas 5 áreas da vida: dinheiro, carreira, espiritualidade, relacionamento e saúde. Então, se está tudo muito bem com dinheiro e carreira, precisa cuidar do relacionamento. E aí você vai construindo o seu sistema, construindo a sua plenitude. Porque quando tudo estiver muito bom, o que você vai fazer é trabalhar para potencializar esses resultados, certo? E quando a gente sai de um sistema negativo, o que é que a gente precisa fazer? Transformar, mudar essa energia, mudar essas informações dentro de nós para que tudo se transforme, certo? E aí eu posso fazer isso através da reprogramação mental, né, que é um acompanhamento, que é um treinamento mental através de conceitos da física quântica, da espiritualidade, da neurociência. São informações que vão ser instaladas no seu sistema para te ajudar a mudar os seus resultados. Você pode fazer isso através do acompanhamento terapêutico, né? Porque todas as crenças, elas estão instaladas de forma no seu sistema e são sentimentos, né? Elas são manifestadas na sua vida através do sentimento, daquilo que você sente. E eu já falei aqui em outras lives, né? Que o que nós sentimos é o nosso sentimento, é o nosso meio de comunicação com o Criador. E tudo que você sente, seja positivo ou negativo, isso está sendo manifestado na sua vida. Então, a terapia, ela vai tratar essas questões e a mentoria, ela vai tratar tudo isso, a reprogramação, o sentimento, através de uma estratégia, através de um método que vai te auxiliar a ter o resultado que você precisa, certo? E aí, é muito importante, porque muitas vezes a gente tem a sensação de que nós estamos andando, né, em círculo, como eu sempre digo, a dança dos ratos. A sensação que você tem é: eu saí de um emprego, eu era perseguida, não era valorizada. Eu entrei em outro emprego, é tudo muito bom, os 90 dias, daqui a pouco começa a perseguição, não tem, o chefe não valoriza, e a sensação que você tem é que você está repetindo a mesma coisa, só que com atores diferentes. Por que é que isso acontece? Porque a vida, o Criador, Deus, está lhe dando a oportunidade de você entender que existe algo dentro de você que precisa ser curado. Porque o outro é o nosso espelho, o outro está na nossa vida, seja de forma positiva ou negativa, para curar o que precisa ser curado, né? A gente precisa entender, observar que tudo que está na nossa volta está por um motivo de nos auxiliar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, certo? Faz sentido para vocês essas informações? E hoje a intenção era justamente essa, trazer o conceito de crenças, os impactos que essas verdades, né? Às vezes eu vejo as pessoas se conflitar, cada uma porque tem sua verdade, e no fundo não é sobre isso, né? As pessoas estão ligadas ali por um laço de dor, de mágoa, de ressentimento, e essas verdades que afloram, só afloram mesmo para chamar a atenção dessas pessoas que existe um problema para ser curado, né? E é maravilhoso quando você tem essa capacidade de percepção, certo? É isso mesmo, Isa. E é incrível. Gente, nós vamos ficando por aqui hoje, certo? Mas se você tem alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem, entender como funciona todo esse processo, compartilhe essa live, marca lá no feed para que a pessoa possa acessar esse conteúdo, certo? Se tiver dúvida, pode chamar no direct, que a gente está sempre aqui para tirar dúvidas, para orientar.
E vamos até a próxima semana, certo? Gratidão pela presença de todos vocês. Gratidão, gente. Beijo de luz. Obrigado por estar aqui. Eu desejo que o Criador transborde muito amor e conexão positiva na vida de cada um de vocês. Beijo de luz e só avisando que na próxima semana a nossa live volta para quarta-feira às 20 horas, tá certo? Beijo, boa noite.